Uma medida de segurança muito importante que todas as edificações devem ter é a brigada de incêndio, tá? Então, a brigada de incêndio funciona da seguinte maneira: conforme o tamanho da edificação, e o grau de risco que ela tem, a gente tem que fazer um planejamento aqui conforme o número de pessoas para fazer o treinamento de brigada, tá? Se for uma edificação com risco pequeno, residencial, por exemplo, a gente deve ter na edificação uma pessoa treinada para cada 750 metros quadrados, tá? Se for um risco médio, são duas pessoas para cada 750 metros, e um risco grande, três pessoas para cada 750 metros. A gente faz uma conta bem simples, pega a área da edificação. Por exemplo, uma edificação com 1.000 metros quadrados, residencial, a gente tem que ter duas pessoas, no mínimo, treinada como brigadista de incêndio, tá? Por que que a gente fala que esse é um número mínimo? Porque as pessoas não estão o tempo todo na edificação, né? As pessoas trabalham fora, então normalmente a gente utiliza as equipes que trabalham na edificação, porteiro, zelador, né? Diarista de limpeza, etc., que exercem atividade funcional, e mais os moradores. Para quê? Porque a gente sempre tenha a edificação coberta por duas pessoas, no mínimo, que entendam de primeiros socorros, que saibam como agir numa situação de emergência, tá? Esse treinamento de brigada de incêndio, ele é ministrado por um profissional habilitado, capacitado a atender rapidamente e com técnica os princípios de incêndio de forma geral, aprendendo a extingui-lo, né, a utilizar os equipamentos, né, extintores de incêndio, mas é para fazer extinção de um princípio de incêndio, tá? E fazer o alarme, né, avisar as pessoas numa situação de emergência, tá? E ele é regulamentado pela resolução técnica aqui do Rio Grande do Sul, desde 2009, a mesma resolução, e ele traz alguns princípios, tá? Você tem que aprender a parte de teoria sobre prevenção de incêndio, são, na verdade, algumas horas sobre isso, teoria, propagação de fogo, classe de incêndio, como funcionam os agentes extintores, os equipamentos, né? E os equipamentos que tem nas edificações, de detecção e alarme de incêndio. Tem que aprender um pouco sobre o abandono da área, como sair de maneira segura da edificação. Tem uma parte de treinamento de primeiros socorros, que é a parte de parada respiratória, né? Para entender um pouco como desobstruir e para quando a pessoa engoliu o corpo estranho, né? E também tem a parte prática de combate a incêndio, onde você aprende a operar um equipamento de incêndio, né? E aprende a desobstruir as vias aéreas, tá? A gente também fala sobre os telefones de socorro de bombeiros, do SAMU e da polícia, né? E assim, e tem algumas atitudes que o brigadista de incêndio tem que entender, por exemplo, né? Se você está numa situação de emergência e você vê o fumaça embaixo da porta, se coloque para trás, bota a mão na porta, vê se a porta está quente, etc. Então a gente aprende a como agir numa situação de emergência. E uma coisa bem importante que a gente fala sempre, né, é que numa situação de incêndio, né, a gente tem que reagir. Uma parte importante, não pode ficar bloqueado. Reaja. Assim que o alarme for acionado, você tem que sair, né? Se você viu o fogo, você tem que gritar, pedir socorro e sair de onde você está, porque você tem que se colocar num local seguro, tá? Utilizar os próprios recursos, que é as suas pernas, né? O seu meio de locomoção, e sair daquele local. Se você tiver que passar por algum local que esteja com fumaça, você deve ficar próximo ao chão, se agachar ou rastejar, de preferência evitar inalar fumaça. Se o local tiver que passar, tiver fumaça, você deve cobrir o nariz e boca para realmente não respirar a fumaça, porque a fumaça pode ser tóxica e você pode perder o seu estado de consciência e não conseguir sair do local, tá? Então, são algumas coisas importantes, assim, aqui no Sul a gente tem hospitais especializados em queimados, Santa Casa Pronto Socorro e o Cristo Redentor, e a gente também deve ensinar nossos filhos que fogo não é brinquedo. Quando você estiver cozinhando, não saia da cozinha, né? Fique cuidando. Evite fumar dentro de casa. Eliminar qualquer eletrônico que tenha fio desgastado. Evite acender as velas, né? A menos que elas estejam diretamente no seu campo de visão. Não deixe as velas, por exemplo, pode bater um vento e pegar fogo numa cortina de uma vela. E sempre desligue o gás quando for sair de casa. São os procedimentos mínimos, assim, que a gente tem que ter em relação a isso. E realmente, se você tiver oportunidade,
faça o treinamento de brigada de incêndio, que ele é muito importante e ele pode salvar vidas.